no mercado. Mas para dar um exemplo que tem mais a ver até com instrumentação física, não é? A melhor maneira de nós hoje termos uma fonte pontual, que não é uma estrela, as estrelas hoje já não são pontos pontuais, porque entretanto a atmosfera, ao nível a que estamos, introduziu um fator de destrução da onda plana, que elas não são fontes pontuais. Portanto, a melhor maneira de ter no laboratório hoje uma fonte pontual, depois produzir a partir dela um feixe de luz paralelo, é utilizar uma fibra monomode. A fibra monomode portanto, deixa de transmitir luz e transmite luz de uma certa forma que, vista a uma certa distância, funciona como a luz provinda sempre de um ponto que é a saída da fibra, da ordem dos 3 micron, uma coisa assim do género. É um processo tradicionalmente muito otimizado, muito difícil, porque é preciso ter um laser que injeta a luz com eficiência razoável dentro de uma fibra que tem 3 micron de diâmetro e depois, isso é mais fácil, a luz propaga-se ao longo da fibra e sai como a luz monomode. Para que é que isto serve? Normalmente para equipamentos científicos, para equipamentos de óptica. Ora bem, acontece que as fibras monomode também são utilizadas para transporte de sinais eletrónicos a grande distância. Portanto, as nossas comunicações com transcontinentais, etc., são feitas por fibras monomode, porque são aquelas que têm menor atenuação da luz ao longo do seu comprimento. Portanto, as fibras monomode passaram a ser uma coisa, enfim, razoavelmente barata. Claro que as conexões e isso tudo já não tanto, mas pronto, são baratas. E agora o que acontece é que a páginas tantas é preciso testá-las. E a coisa está de tal maneira que até os computadores em si, as vossas televisões, comunicam o som com uma aparelhagem através de uma fibra. Não é uma fibra monomode, é uma fibra multimode, uma coisa mais simples, mas os computadores, por exemplo, podem, se eu quiser fazer uma comunicação a uma certa distância, utilizar essas fibras monomode. E é preciso testar. É preciso perceber se a fibra no meio, se fibras muito fininhas, tem um cladding, enfim, tem vários tipos de cladding, um dos claddings é para lhe dar solidez mecânica, mas é preciso testar se está a funcionar ou não. Então, como é que se testa? Produzindo um laser com acoplamento para fibra monomode. Portanto, os lasers de acoplamento para fibra monomode estão na ordem dos 15 euros, e se vocês forem a uma empresa de óptica perguntar quanto é que custa um laser para acoplamento monomode, não é? Vocês têm aqui um exemplo da Ton Labs, é uma empresa de referência do ponto de vista da óptica, normalmente até com produtos sem preços aliás, definindo o quadro baseline do mercado, e vocês veem, são por acaso no infravermelho, mas se virem no vermelho não é muito diferente, que estamos a falar de coisas de só o laser que produz luz junto com a fibra da ordem dos 1.500 euros. E ainda falta aquela coisa que está aqui, que chama-se Application Idea, que é o Laser Diode Mount, que é a fonte de alimentação para pôr o laser, tem que ser uma fonte de alimentação especial, uma vez que aquilo tem um loop de feedback, o próprio laser mede a luz que está a dizer, e a tensão e a corrente aplicada dependem da luz que o próprio laser está a produzir. Pronto. Portanto, são coisas que custam outros milhares de euros e estão a ver como uma coisa que facilmente entra dentro do equipamento óptico, é interessantíssimo, produz luz coerente, que nós depois podemos usar até para técnicas de interferometria, etc. Essas coisas que custam isto, porque o mercado encontrou um sítio onde aquilo passou a ser geralmente utilizado por toda a gente, passou a custar 15 euros, ou algo parecido. Portanto, este é que é o desafio da indústria 4.0, é que eu produzo um produto fantástico, por um preço razoável para aquele produto, mas há um colega meu que descobriu que 4 das 5 componentes se conseguem embeber num espaço de utilização muito mais largo, e ele em 2 anos conseguiu reduzir o custo daquele dispositivo por um fator brutal. E eu fico fora do mercado. Portanto, a indústria 4.0, para os políticos, quer dizer, pôr computadores por todo lado, na realidade significa socorrer-nos do facto de que a quantidade de humanos na Terra é tão elevada que qualquer exploração do facto de reutilização não do equipamento, mas de componentes do equipamento que tenham a funcionalidade certa para que as pessoas queiram usar em vários sítios,
Qualquer uma dessas coisas produz um resultado fantástico em termos de otimização de custos e preço. Pronto. O que é que acontece a isto no caso dos instrumentos científicos? Ora bem, no caso dos instrumentos científicos, a circunstância é um bocadinho diferente. Como eu digo, os fatores de escala existem e permanecem nas suas componentes, nos componentes básicos com o qual existe a oportunidade de fazer este equipamento científico, mas num sistema global, normalmente os instrumentos científicos não são feitos para coisas de grande escala, não se vendem bilhões. Mesmo que seja um equipamento biomédico, os requisitos de fiabilidade são tão grandes, também normalmente não estamos a falar de escalas muito elevadas. Alguns equipamentos mais simples sim, mas a maior parte não. E, portanto, esta produção, este desenho de equipamento científico tem algumas regras especiais. A primeira regra é que, se nós estamos a fazer basicamente só um protótipo, porque é só um instrumento, porque aquele instrumento vai produzir aquelas observações, vai estudar aquele fenómeno, vai publicar aqueles resultados, a equipa associada ao instrumento. E a partir daí, não tem assim tanto interesse fazer outro igual, porque aqueles resultados já foram explorados. É assim que funciona, mais ou menos um bocadinho, enfim, algumas exceções, mas é que funciona o panorama científico. Portanto, há uma tentação, que é dizer assim, então fazemos um projeto mais ou menos simplificado, não perdemos muito tempo com o projeto disto, porque isto é só para um funcionário. E depois, quando formos a montar, logo corrigimos os erros e pomos isto a funcionar. Porque não temos o problema de dizer, isto vai acontecer em 1000 equipamentos, não, vai só acontecer nestes. Bom, isso é um erro, porque se formos, digamos, não muito cuidadosos no projeto, o instrumento vai ter um grande conjunto de erros. E esse conjunto de erros, a gente às 2x3 estamos a corrigir um e estamos a aparecer outro no outro sítio. Portanto, é verdade que a maior parte dos equipamentos científicos, na fase de integração em que se põe tudo junto, tem que se pôr correções. Portanto, são o que é típico de protótipos. Não é? Ninguém faz um carro e quando o carro chega ao fim vão ver e dizem, é preciso desmontar metade das peças porque isto não funciona e depois montar outra vez ou modificar as peças. Não é? Portanto, um carro pode ter erros, quando tem erros acima de uma certa coisa, rejeita-se. Um instrumento científico é desenhado para o facto que no fim vai ter erros. Tipicamente ele é original, é uma coisa que não se fez muitos iguais. Vai ter alguns, mas se nós não formos muito cuidadosos no projeto, vai ter muitos. E quando tiver muitos, não é uma questão de ter mais tempo. Entramos num mais tempo para fazer a chamada integração, a verificação e teste. Entramos num modo em que as correções podem quase nem ser possível. Por outro lado, se nós fizermos um planeamento absolutamente extenso, detalhado, etc., podemos nesse planeamento estar a entrar numa região que queremos simular, queremos estudar, queremos compreender parâmetros que são quase imprevisíveis. E, portanto, que são em certa medida imprevisíveis. Nós não sabemos exatamente como é que cada um daqueles componentes vai funcionar do ponto de vista de modelo matemático. Existem modelos matemáticos para componentes standard, mas para os outros que são um bocadinho menos standard. E, portanto, há coisas que nós temos que dizer, isto será ajustado, será calibrado, será alinhado na parte final. E nós não vamos, a priori, estudar tudo isso, porque isso vai ser calibrado e vai ser um daqueles fatores que a nossa integração é que vai pôr o instrumento a funcionar. Outra característica dos instrumentos científicos é que é necessário ter uma concepção clara do que se tem a fazer para montar um instrumento e para desmontar um instrumento. Porque, como o instrumento vai ter erros, ele vai ter que ser montado e desmontado N vezes. Pronto. Portanto, como eu digo, voltando ao exemplo do carro, o carro tem uma linha própria de como é que se monta, tem uma linha própria de como é que se faz a manutenção das peças que é necessário fazer manutenção, mas não é bem pensado para dizer, isto agora é muito fácil desmontar isto tudo e voltar a montar, e vou desmontar e voltar a montar. Não é o caso para o momento. E, portanto, nós temos que pensar que esta fase de integração e teste vai ser uma fase em que nós integramos, testamos e depois desmontamos e depois montamos outra vez. Portanto, é uma característica também própria desses instrumentos. Outra característica importante é que tem que ser realistas nos requisitos. Portanto, isto está aqui assim. Ou seja, nós se formos hoje propor um instrumento que é demasiado visionário e não tem, os subcomponentes não estão disponíveis para chegar lá, vamos ter tanto desafio
ao longo de vários componentes, que passam a ser todos críticos, que não teremos tempo útil para chegar a uma coisa. Portanto, ser demasiado ambicioso tem este risco, que é o tempo de desenvolvimento é tão grande que as pessoas se perdem pelo caminho. Também não devemos, e portanto isto depende das technology opportunities, isto é, se já existirem componentes e subsistemas para fazer 90% ou 95% do que a gente quer fazer e só temos problema nos outros 5%, podemos concentrar a nossa atenção aqui. Depois, não devemos incluir demasiada flexibilidade. Há aqui um equilíbrio, porque mais flexibilidade quer dizer mais complexidade, não é? Portanto, um carro que também seja um Jeep e que também seja um avião e também seja um veículo híbrido entre carga, tudo é muito mais complicado e, portanto, muita funcionalidade atrasa e impede o desenvolvimento. Também não pode ser um instrumento extremamente rígido, só faz aquilo e daquela maneira, porque se for extremamente rígido, depois chegamos ao fim e percebemos que é preciso fazer uma adaptação e não se consegue. E é preciso fazer a adaptação, muitas vezes até para o próprio corrigir. Há uma gíria que se chama a KISS Technology, que é Keep it simple and stupid. Portanto, se o instrumento precisa de fazer isto, vamos fazer o mais simples e o mais estúpido, no sentido de menos opções para o fazer. Pronto, portanto, os métodos e problemas de montagem e desmontagem têm que ser bem pensados logo antes de fazer o instrumento. Ora bem, agora vamos passar para isto, mas eu vou parar.